professor pelo tempo regimental de 15 minutos. Senhor relator, excelentíssimos senhores desembargadores da segunda colênia da Câmara Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quero cumprimentar também a doutora Procuradora de Justiça, estendo ainda meus cumprimentos aos demais serventuários da Justiça, cujo mistério se reveste de indispensabilidade à administração da Justiça. Eu costumo iniciar algumas de minhas sustentações orais invocando um brocardo de minha autoria que desvenda ou tenta dar pistas, pelo menos em parte, daquilo que vem a ser a atuação do advogado. Qual seja, o papel do advogado consiste na tutela, a aplicação correta do ordenamento jurídico vigente a um caso concreto, pugnando para que sejam solucionados os litígios judiciais e extrajudiciais do seu cliente. Isto posto, excelências, é infundada a alegação de que o ora paciente foi autor da conduta descrita no artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, bem como a conduta descrita no artigo 155 do diploma já citado anteriormente, a saber, estupro, a modalidade qualificada pelo parágrafo 1º, bem como o crime de furto na modalidade tentada. Dito isto, a denúncia subjaz dos autos que no dia 25 de janeiro do ano passado, o ora paciente teria às 22h30, na rua São Benedito, no bairro Lixeira, tentado impetrar ou perpetrar uma prática de estupro em face da suposta vítima Caroline Ourique. Para tanto, a douta promotoria o denunciou nos crimes mencionados anteriormente. Quero dizer, excelências, que na verdade subjaz dos autos, as filmagens que foram colhidas no local e depois foram juntadas aos autos, que o mesmo, na verdade, não praticou a conduta imputada pelo Ministério Público. Na verdade, o mesmo, nos termos do que tipifica o artigo 233 do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal, o mesmo incidiu, ou seja, teve sua conduta prática moldada ao tipo do artigo 233, que é o crime de ato obsceno. Consta das imagens que o mesmo, e isso ele afirmou através de depoimento prestado no âmbito da autoridade policial, que de fato ele estava com o pênis na mão, mas que essa prática aí não se amoda ao tipo de, mediante violência ou grave ameaça, ter condução carnal ou praticar ou deixar que se pratique outro ato libidinoso. A doutrina é uníssona em afirmar que para haver a tipificação no crime de estupro tem que haver a satisfação sexual ou pelo menos a iminência de satisfação sexual. E aí a doutrina é uníssona em afirmar, cito, por exemplo, César Roberto Bittencourt, Guilherme de Souza Nutti, Júlio Fabrini Mirabete, Fernando Capês, Fábio Roque Araújo, Luiz Regis Prado, Rogério Sanches, Rogério Grego, Salo de Carvalho, Nilo Batista, Juarez Cirino dos Santos, e poderia citar mais uns 10 aqui pelo menos. O fato é que, na verdade, essa tipificação legal, eu acredito que o doutor magistrado Acó, da 14ª Vara Criminal, deve estar levando o peso da sua caneta em relação ao que realmente existe, que é o fato do paciente já responder por outras práticas contra a dignidade sexual. Porém, se formos detalharmos isso, ele tem um processo de número 19.570/48 de 2009 na 3ª Vara Criminal de Cuiabá, no qual ele foi absolvido. À época dos acontecimentos desses fatos, ele chegou, inclusive, a ser preso, ficou um tempo preso, em virtude da semelhança com o real autor daquela série de estupros que foi cometido na nossa capital. Inclusive, a defesa teve o cuidado de juntar aos autos a fotografia do então condenado por esse crime, na verdade, que era um ex-policial militar da nossa capital. Semelhança a esse que até a mãe dele, a mãe do ora paciente, afirmou que era impressionante. Ademais, ele tem um crime também por ato obsceno no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande, cuja numeração é 344/2016-811-0112, em que ele responde pelo crime de menor potencial ofensivo
de ato obsceno, o qual a defesa também imputa para que seja observado no caso em apreço, evidentemente que quando for ser discutido o mérito no juízo a qual da ação penal. Por fim, ele tem um terceiro processo em que estava também sob competência do Juizado Especial Criminal de Várzea Grande e que o juiz daquela vara, daquele juizado, declinou de sua competência e remeteu os autos para a Justiça Comum, mas que ele vem respondendo também por importunação ofensiva ao pudor, que é a contravenção penal, e o crime constante do artigo do 218-A do Código Penal, que é satisfazer a lasciva própria na presença de menor de 18 anos e maior de 14 anos. Então, excelências, cabe salientar que o mesmo possui residência fixa própria, conforme demonstrado e carreado nos autos, possui atividade lícita habitual, é casado há mais de 13 anos, tem graduação e pós-graduação na área de informática. E, em virtude desse processo, ele chegou a ser cumprido em face dele, por meio de uma representação pela prisão temporária do mesmo e concedido o decreto de prisão temporária pelo juiz Acó, ele ficou 30 dias no centro de custódia da capital, ao cabo do qual o juiz achou por bem, naquele momento, não converter essa prisão numa prisão preventiva. 2 ou 3 meses depois que a autoridade policial representou por uma prisão preventiva e o juiz Acó decretou essa. O fato é que, na verdade, aduzindo o que foi relatado no processo, não passa de meras projeções psíquicas, de hipóteses fantasiosas, verdadeiramente idiosincráticas, que só existem na imaginação punitiva do ente de acusação, totalmente divorciado daquilo que está carreado nos autos como elemento probatório. Isso, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, nem aqui, nem ali, nem acolá, configura e nem se amoda ao crime tipificado de estupro. Portanto, falta justa causa para a decretação da prisão preventiva. Se nos atermos também ao decreto de prisão preventiva do douto magistrado Acó, verificaremos também que ele fundamentou como garantia da ordem pública essa prisão aí, imputando que o mesmo responde a outros processos de estupro. Conforme eu já relatei e conforme é possível analisar no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, ele não responde a nenhum outro crime de estupro. Ele responde a um crime de menor potencial ofensivo de ato obsceno, cuja pena vai de 3 meses a 1 ano. Tem um crime de estupro, que ele foi absolvido, nos termos daquilo que eu já aduzi aqui. E tem o outro que também não configura estupro, mas mera importunação ofensiva do pudor, que é uma contravenção penal, bem como o crime dos 218-A de satisfazer a lasciva própria. Portanto, excelência, se a gente verificar isso tudo que eu mencionei aqui, o juiz ainda fundamenta a decisão de decreto da prisão preventiva dele para garantia da instrução processual. Teve uma audiência de instrução e julgamento nesse processo, a suposta vítima foi intimada e não compareceu, por isso que o meu cliente até hoje está oculto. Naquele dia ele estava no fórum pronto para se apresentar à autoridade judiciária, porém, como a suposta vítima não compareceu, a gente achou por bem naquele momento lá, ele achou por bem naquele momento não se entregar à justiça. Cabe salientar também que, isso de um parecer da doutora Procuradora de Justiça, que a garantia da ordem pública funda-se na necessidade de que o mesmo não venha delinquir novamente e traz como fundamentação que o mesmo teria chamado a criança para brincar de esconde-esconde. Ou seja, eu tenho para mim que foi uma imputação genérica, não entendi isso daí porque isso daí não consta em nada dos autos, provavelmente deve ser de algum outro processo. O fato é, excelência, que nós não podemos fundamentar ou manter essa coação à liberdade do ora paciente em imputações genéricas, como é essa que eu já mencionei do douto magistrado, em relação ao fato dele ter imputado na prática de outros crimes de estupro, o que não é verdade, bem como nesse caso do paciente em relação ao parecer da Procuradoria de Justiça, que o mesmo tinha chamado criança para brincar de esconde-esconde e naquele momento tinha perpetrado nessa prática. Isso está totalmente divorciado
daquilo que está carreado nos autos como prova. É por isso que a defesa bate as portas desse tribunal mais uma vez, que é uma sentinela das garantias constitucionais, da liberdade que está sendo ameaçada nesse momento, a liberdade ambulatorial de ir, vir e permanecer, ali de uma liberdade que eleva os homens ao status do voo de uma águia, que está muito acima das ilegalidades e das arbitrariedades rasteiras. É a mesma liberdade que os judeus conquistaram contra os persas, os babilônicos, os romanos, os nazistas ao longo de séculos e séculos de história. Por isso a defesa espera que o paciente sinta acariciar seu rosto a aura balsâmica e lúdica da liberdade que todos esperam. Nesse sentido, a defesa postula para que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que o mesmo possa responder o processo em liberdade como pedido principal e como pedido subsidiário, na remotíssima hipótese de Vossa Excelência não acatar as argumentações da defesa, que seja aplicada alguma das medidas acautelatórias diversas da prisão, constante do artigo 319 do Código de Processo Penal, em homenagem ao entendimento odierno, que é o entendimento do legislador, no sentido da alteração que houve no Código de Processo Penal, prevendo essas medidas. O fato é que se trata de um paciente doente, tem um distúrbio sério, foi carreado aos autos também elementos de atestado médico que comprova o seu surto psiquiátrico, porém o mesmo nunca estuprou ninguém. Tem mais de 30 anos de idade e não consta nenhuma prática imputada a ele pelo crime de homicídio. A medida que se requer aqui, mais uma vez, é a concessão da liberdade provisória, da revogação da prisão preventiva, quero dizer. Alternativamente, alguma das medidas cautelares isolada ou cumulativamente, ou mesmo que o mesmo seja encaminhado a algum centro de tratamento psiquiátrico. É isso que pede e espera a defesa, aspira e espera, como diz os homens de esperança. Egrégia Câmara, presentes pressupostos de admissibilidade, conheço o presidente habeas corpus. De acordo com as informações apresentadas pelo juiz de origem, o paciente está sendo acusado da suposta prática dos crimes previstos no artigo